Ele teve a audácia de levar sua amante grávida como convidada para o próprio casamento, um erro que ele jamais imaginaria. A noiva sabia de tudo, e o que ela fez naquele altar destruiu a vida dele para sempre. Larissa! Beatriz congelou no corredor da igreja. A mulher de vestido azul marinho virou. 6 meses de barriga, olhos arregalados. Oi, você deve ser a noiva. O buquê quase caiu da mão de Beatriz. Juliana, a madrinha, segurou seu braço. Você conhece ela? Juliana sussurrou. Beatriz não respondeu. Seus olhos fixos na barriga, naquela barriga. Larissa baixou a cabeça. As mãos tremeram. Ela apertou a bolsa contra o corpo, como se pudesse esconder o óbvio. Marcelo me convidou. Ele disse que não teria problema. A igreja inteira parecia ter parado de respirar. 3 tias viraram a cabeça. Um tio apontou discretamente. Beatriz deu um passo à frente. Seu vestido de noiva arrastou no chão de mármore. Ele te convidou. Não foi pergunta. Foi constatação. Larissa engoliu seco. Eu trabalho com ele, na empresa. Ele achou que seria educado. Educado. A palavra ecoou na cabeça de Beatriz como um soco. Juliana puxou o braço dela. Bia, vem, a cerimônia vai começar. Mas Beatriz não se moveu. Ela estudou cada detalhe. O vestido justo demais para esconder, a aliança falsa no dedo dela, o batom borrado de nervosismo. Quanto tempo? Larissa piscou. O quê? De gravidez. Quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Beatriz fez as contas rapidamente. Março. Quando Marcelo disse que estava em viagem de trabalho. Quando voltou com um perfume diferente na camisa. Prazer em te conhecer, Larissa. Beatriz estendeu a mão. A secretária hesitou. Apertou a mão dela de volta. A pele fria, suada. O prazer é meu. Parabéns pelo casamento. Beatriz sorriu. Um sorriso que não alcançou os olhos. Obrigada. Aproveite a cerimônia. Ela se virou. Caminhou em direção ao altar. Cada passo firme, calculado. Juliana a alcançou. Bia, você tá bem? Quem é aquela mulher? Beatriz olhou para a frente. Marcelo estava lá, de smoking, sorriso confiante, ajustando o relógio de ouro que ela deu de presente. Alguém que Marcelo nunca deveria ter trazido aqui. Seu pai apareceu ao lado dela, ofereceu o braço. Pronta, filha! Beatriz respirou fundo. Apertou o buquê com força. Como Marcelo teve coragem de trazer a mulher grávida dele para o próprio casamento? A música começou. Wagner nupcial. Beatriz deu o primeiro passo. O som do órgão disparou uma memória. Aquela mesma música, 3 meses atrás, quando ela foi escolher as canções para a cerimônia. Marcelo tinha atendido o celular no meio da reunião com o maestro. Oi, amor, amor. Ele nunca a chamava assim na frente de outras pessoas. Beatriz tinha congelado. Olhou para ele. Marcelo virou de costas, baixou a voz. Não posso agora. Depois a gente conversa. Ele desligou rápido. Sorriu para ela como se nada tivesse acontecido. Desculpa, era do trabalho. 7 meses antes disso, tudo era diferente. Marcelo apareceu na casa dela com flores, rosas vermelhas, 24 delas. Casei comigo? Beatriz riu. Abraçou ele. Você nem pediu direito. Ele se ajoelhou ali mesmo, na sala. Abriu a caixinha. Um anel de diamante. Beatriz, você é tudo que eu sempre quis. Casa comigo? O pai dela assistiu da escada. Sorriu aprovador. Sim, 1000 vezes sim. Tudo parecia perfeito. Ele era carinhoso, atencioso, ligava 3 vezes por dia, até que as ligações começaram a diminuir. Reunião importante, cliente chato, prazo apertado, sempre desculpas relacionadas ao trabalho, ao escritório, à empresa do pai dela, onde ele tinha sido promovido a diretor. 4 meses atrás, Beatriz decidiu fazer uma surpresa.
Passou na empresa dele na hora do almoço. Levou a comida favorita. A secretária na recepção ficou sem graça. Ele saiu. Saiu, mas ele disse que tinha reunião o dia todo. A moça desviou o olhar. Deve ter ido resolver algo urgente. Beatriz deixou a marmita na mesa. Foi embora. No caminho, viu o carro dele, estacionado na frente de um restaurante 3 quarteirões adiante. Ela quase entrou. Quase. Mas algo a segurou. Medo. De confirmar. De estragar. Voltou para casa. Guardou a desconfiança no fundo do peito. 2 semanas depois, encontrou a mensagem. Ele tinha deixado o celular na mesa. Foi ao banheiro. A tela acendeu. Preciso te ver. Não aguento mais esconder. O nome apareceu em cima. Larissa. Beatriz pegou o telefone. Coração disparado. Abriu a conversa. Fotos, mensagens, declarações. Você é a única que me entende. Mal posso esperar para estarmos juntos de verdade. Depois do casamento eu resolvo tudo. A última mensagem era de 3 dias atrás. E o bebê? Vou dar um jeito. Confia em mim. As mãos dela tremeram. O celular quase caiu. Marcelo voltou do banheiro. Viu ela segurando o telefone. O que você está fazendo? Beatriz levantou os olhos. Respirou fundo. Não disse nada. Devolveu o celular. Saiu da sala. Naquela noite, ela chorou até a vista embaçar. Pensou em cancelar tudo, mas acordou com uma ideia melhor. Agora, caminhando pelo corredor da igreja, ela olhou para Marcelo no altar. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Ele acenou para ela. Sorriso largo, confiante. Beatriz sorriu de volta. Um sorriso que ele nunca conseguiria decifrar. Beatriz chegou ao altar. Seu pai beijou sua testa e se afastou. Marcelo segurou as mãos dela. Apertou de leve. Seus olhos brilhavam. Você está linda, ele sussurrou. O padre abriu o livro. Começou a cerimônia. Beatriz não ouviu uma palavra. Seus olhos varreram a igreja. Encontraram Larissa, 5ª fileira, encostada na ponta do banco, a mão na barriga. Marcelo não olhou para trás nenhuma vez. Ele repetiu os votos com voz firme, segura, como se estivesse fechando um negócio importante. Prometo amar e respeitar. Respeitar. Beatriz quase soltou uma risada. Ela apertou as mãos dele de volta. Sorriu. Representou perfeitamente. Porque era isso que ela precisava agora. Que ele acreditasse que estava tudo certo. Que ela não sabia de nada. Que o plano dele estava funcionando. O plano dele era simples: casar com ela, ter acesso ao império da família e manter Larissa escondida até decidir o que fazer. Ela tinha lido as mensagens, todas. Nos últimos 3 meses, tinha hackeado a nuvem dele, recuperado conversas deletadas. Depois que eu casar, vou ter o cargo de sócio. Aí eu decido se assumo você ou não. Larissa tinha respondido: e se eu quiser ter esse bebê? Então vai ter sozinha. Frio, calculista, cruel. O Marcelo das mensagens era irreconhecível, diferente do homem que a pediu em casamento com lágrimas nos olhos. Você pode beijar a noiva. Marcelo a puxou. Beijou ela com intensidade. A igreja aplaudiu. Beatriz se afastou. Virou para os convidados. Marcelo segurou a mão dela. Levantou os braços em comemoração. O sorriso dele era perfeito, radiante. Ele tinha conseguido. Pensava que tinha conseguido. Eles caminharam pelo corredor. Arroz caiu sobre eles. Pétalas de rosa. Gritos de felicidade. Beatriz procurou Larissa novamente. Ela estava de pé. Não jogava arroz, não sorria. Suas mãos apertavam a bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Na saída da igreja, a mãe de Beatriz a abraçou. Minha filha casada, não acredito. Seu pai apertou a mão de Marcelo. Bem-vindo à família, filho. Marcelo retribuiu o aperto com entusiasmo. Obrigado, senhor Fernando. Vou cuidar bem dela. Juliana se aproximou de Beatriz. Puxou ela para o lado. Bia, sério, quem é aquela mulher grávida? Depois eu explico.
Depois, você está casando com um cara que trouxe uma grávida para o casamento e... Juliana, Beatriz segurou o braço da amiga. Confia em mim. Só por hoje. Confia em mim. Juliana estudou o rosto dela. Viu algo ali. Determinação. Frieza. Tá. Mas se você precisar de mim... Vou precisar. Fique de olho nela. Na Larissa. Não deixe ela sair da festa. Por quê? Você vai entender daqui a pouco. A limusine os levou até o buffet. Marcelo passou o braço em volta dela. Finalmente. Agora somos um. Beatriz olhou pela janela. Não respondeu. Ele beijou o pescoço dela. Você tá estranha. Tá nervosa? Um pouco. É normal. Mas agora acabou. Somos marido e mulher. Ele sorriu. E daqui a 2 meses, seu pai me coloca como sócio oficialmente. Ali estava. A verdade escorreu da boca dele como veneno disfarçado de mel. Vai ser tudo diferente agora. Marcelo não percebeu o tom, a ironia, a promessa nas palavras dela. No salão de festas, os convidados já esperavam. Decoração impecável. Flores brancas, lustres de cristal. Tudo o que Beatriz tinha sonhado, antes de descobrir quem ele realmente era. Larissa estava lá, sentada em uma mesa do canto, sozinha. Beatriz a observou de longe. A secretária mexia no celular, nervosa, inquieta. De vez em quando olhava para Marcelo. Ele não retribuía o olhar. Agia como se ela não existisse. Vem, amor, vamos cumprimentar o pessoal. Marcelo puxou ela pela mão. Eles circularam. Sorriso aqui. Abraço ali. Agradecimentos. Fotos. Marcelo estava em êxtase, no auge, cercado pela família rica, pelos contatos poderosos, pelos investidores que seu sogro convidou. Beatriz via a ganância nos olhos dele, a cada aperto de mão, a cada promessa de vamos fazer negócios. Isso nunca foi sobre amor, foi sobre acesso, poder, dinheiro. Ela era apenas a chave, a porta de entrada. Gabriel, o padrinho de Marcelo, se aproximou. Parabéns, mano, você conseguiu. Marcelo riu, bateu no ombro dele. Valeu, irmão. E aí? Quando você vai resolver aquela situação? Gabriel baixou a voz. Olhou de relance para o canto do salão, para Larissa. Beatriz fingiu não ouvir, mas cada palavra entrou como uma lâmina. Depois. Agora não é hora. Ela tá grávida de 6 meses, cara. Daqui a pouco não tem mais como esconder. Eu sei. Vou dar uma grana para ela. Sumir um tempo. Quando tudo se acalmar, eu decido. Decidir. Como se fosse uma transação comercial. Beatriz sentiu o estômago revirar. Mas manteve o sorriso. Acenou para uma tia. Posou para mais uma foto. Por dentro, uma voz gritava. Vaza! Cancela! Expõe ele agora! Mas outra voz, mais forte, assegurou. Calma, espera, faz direito, porque expor Marcelo ali, naquele momento, seria fácil, rápido, catártico, mas não seria devastador. Ela queria destruir ele completamente. Queria que a queda fosse pública, irreversível, inesquecível, e para isso ela precisava de mais, precisava que ele se enterrasse sozinho. Marcelo voltou para o lado dela. Tudo bem, amor? Tudo ótimo. Ele beijou a testa dela. Você é perfeita, sério, eu tenho muita sorte. Sorte. Beatriz olhou nos olhos dele. Viu a mentira, o cálculo, a frieza, e decidiu que era hora. Hora de mostrar para Marcelo que ele não era o único que sabia jogar. O jantar começou, mesas decoradas, pratos sofisticados, vinho francês. Marcelo estava na mesa principal, Beatriz ao lado. Ele conversava animado com o pai dela sobre projeções de mercado. Larissa permanecia no canto, sozinha, o prato intocado. Ela olhou para Marcelo, esperou que ele virasse, que reconhecesse sua presença, que pelo menos acenasse. Nada. Ele ria, brindava, celebrava, como se ela não existisse. Larissa respirou fundo, levantou, caminhou até o banheiro. No caminho, passou perto da mesa principal. Com licença,
Marcelo virou. Olhou para ela como se visse uma estranha. Sim, sim, não foi oi, não foi tudo bem. Foi sim, como se ela fosse uma garçonete interrompendo. Eu só queria saber se você tem 1 minuto depois. Marcelo franziu a testa. Você é... Larissa piscou. Sou Larissa. A gente trabalha junto. Você me convidou. Ah, sim, a secretária. Ele deu um sorriso educado. Falso. Desculpa, tô meio ocupado agora. Aproveita a festa. Ele voltou para a conversa. Deu as costas. Larissa ficou ali, parada. 3 segundos que pareceram eternos. Fernando, o pai de Beatriz, olhou para ela. Depois para a barriga. Franziu a testa. Larissa abaixou a cabeça. Seguiu para o banheiro. Atrás dela, 2 tios cochicharam. Você viu aquela mulher? A grávida? É, que tipo de pessoa aparece grávida no casamento de outra? Falta de noção. Beatriz ouviu tudo. Não disse nada. Apenas observou. Minutos depois, Larissa voltou do banheiro. 3 amigas de Beatriz cercaram ela. Drinks na mão, sorrisos curiosos. Oi, você é amiga do Marcelo? Larissa hesitou. Eu trabalho com ele. Ah, que legal! E você tá grávida? Parabéns! A voz era alta, chamava a atenção. Pessoas viraram, olharam. Obrigada. De quantos meses? 6. Nossa, e o papai tá aqui? A amiga olhou em volta. Teatral. Larissa engoliu seco. Não. Que pena. Deve ser difícil, né? Estar sozinha. O tom era de pena, mas os olhos eram de julgamento. Marcelo apareceu ao lado do grupo, braço em volta de Beatriz. Tudo bem aqui? A gente estava conhecendo sua funcionária. Ela tá grávida. Marcelo olhou para Larissa, expressão neutra. Legal, parabéns. Legal, como se fosse uma promoção no trabalho. Obrigada, Larissa sussurrou. E você veio sozinha? Outra amiga perguntou. Vim. Nossa, corajosa. Vir num casamento grávida e sozinha. Ela riu. Não era uma risada maldosa. Era pior, era condescendente. Eu fui convidada. É, mas assim, não é meio estranho? Você não se sente deslocada? Marcelo não defendeu, não mudou de assunto. Apenas ficou ali, observando. Larissa olhou para ele, implorando silenciosamente. Me tira daqui, me protege, faz alguma coisa. Ele desviou o olhar. Bom, a gente vai lá cumprimentar a galera. Se cuida, viu? A amiga deu tapinha no ombro dela. O grupo se dispersou. Larissa ficou sozinha novamente. No meio do salão. Pessoas passando, rindo, bebendo. Ninguém conversava com ela. Ninguém puxava assunto. Ela voltou para o canto. Sentou. As mãos tremiam. Pegou o celular. Digitou uma mensagem para Marcelo. Preciso falar com você, por favor. Enviou. Do outro lado do salão, ela viu o celular dele vibrar no bolso. Ele pegou, olhou, guardou sem responder. 15 minutos depois, Larissa tentou novamente. Ela se levantou, caminhou direto até ele, determinada. Marcelo estava sozinho, perto do bar, pedindo outro drink. Marcelo, ele suspirou, virou. O que foi? A gente precisa conversar. Agora não é hora. Quando vai ser a hora? Você está me ignorando o dia inteiro. Ele olhou em volta. Verificou se alguém estava ouvindo. Baixou a voz. Você não devia ter vindo. Você me convidou. Eu te convidei porque você ficou enchendo o saco, insistindo. Eu achei que você ia ter bom senso de recusar. Larissa recuou como se tivesse levado um tapa. Bom senso? Marcelo, eu tô grávida de você. Shhh! Ele olhou nervoso para os lados. Para de fazer escândalo. Escândalo! Você me trouxe para o seu casamento, me apresentou como secretária, fingiu que não me conhece. Por um momento algo passou no rosto dele. Culpa, remorso. Ele respirou fundo. Olha, eu sei que tá difícil, mas você tem que entender. Hoje é meu casamento, não é sobre você. Eu sei que não é sobre mim, mas o bebê... Eu vou te ajudar com isso. Já falei.
Depois que tudo se acertar, a gente resolve. Resolve como? Marcelo hesitou. Eu vou te dar dinheiro. Você pode ir para outro lugar, começar de novo. Começar de novo? Você quer que eu suma? Eu não estou pedindo para você sumir. Só estou dizendo que seria melhor para todo mundo se você desse um tempo. Lágrimas se formaram nos olhos dela. Você disse que me amava. Marcelo olhou para o chão. Eu disse muita coisa. Você disse que ia assumir. Que depois do casamento... Larissa, eu casei. Acabou. Entende? Acabou. A voz dele estava fria, cortante. Ela ficou em silêncio, processando, desmoronando. Agora, por favor, volta para sua mesa, não faz cena. Deixa eu aproveitar meu dia. Ele virou as costas, pegou o drink, começou a se afastar. Marcelo, ele parou. Não virou. Eu não vou embora. Não assim. Ele olhou por cima do ombro, expressão dura. Então você vai ter que ser retirada. Larissa piscou. O quê? Marcelo acenou para 2 seguranças. Eles se aproximaram. Essa moça está me incomodando. Acompanhem ela até o estacionamento. O que você está fazendo? Os seguranças ficaram sem jeito. Olharam para Larissa, grávida, assustada. Senhor, eu pedi educadamente. Ela é apenas uma funcionária que está obcecada por mim. Não foi convidada. Invadiu meu casamento. Eu fui convidada por você, Larissa gritou. O salão começou a silenciar. Pessoas viraram, olharam. Marcelo manteve a voz calma, controlada. Você está confusa. Eu nunca te convidei. Você trabalha na empresa da minha esposa e está fazendo escândalo no nosso casamento. Escândalo! Marcelo, eu tô grávida, do seu filho. Silêncio total, sem pares de olhos. Todos nela. Marcelo deu um passo atrás, expressão de choque perfeitamente ensaiada. Você tá louca, eu nunca encostei em você. Mentira, a gente teve um caso, por 8 meses, você prometeu. Senhoritas, por favor. Ele olhou para os seguranças. Retirem ela, agora. Os homens se aproximaram. Pegaram Larissa pelos braços, gentil, mas firme. Não, me solta! Eles a guiaram em direção à saída. Larissa gritou. Marcelo, não faz isso, por favor! Ele não respondeu. Apenas ficou ali, bebendo seu drink, enquanto levavam ela embora. O salão permaneceu em silêncio. Então alguém riu, nervoso, constrangido. Que situação! Outros concordaram. O burburinho voltou. Coitado do Marcelo, funcionária obcecada. Grávida ainda por cima, que vergonha. Deve ter inventado que é dele para conseguir dinheiro. Beatriz observou tudo. Cada segundo, cada palavra, cada mentira que saiu da boca dele, e esperou. Larissa tropeçou no estacionamento. Os seguranças a soltaram. Desculpa, moça, ordem do noivo. Eles voltaram para dentro. Ela ficou sozinha, entre os carros. A música da festa ecoava abafada lá de dentro. Lágrimas escorreram. Ela as limpou com raiva, com vergonha, como ela tinha sido tão idiota. 8 meses. 8 meses acreditando nele, nas promessas, nas juras de amor. Depois que eu me estabilizar, eu assumo você. Só preciso garantir minha posição na empresa. Você é a única que eu realmente amo. Mentiras, tudo mentira. Ela abriu a bolsa, procurou as chaves do carro. As mãos tremiam tanto que derrubou tudo no chão. Batom, carteira, celular e um envelope branco. Larissa franziu a testa. Aquilo não era dela. Pegou, virou. Nenhum nome. Apenas um envelope fechado. Abriu devagar. Dentro, 3 fotos. A primeira, Marcelo beijando outra mulher. Não era Larissa. Não era Beatriz. Era alguém diferente. Em um bar. 2 meses atrás. A segunda, Marcelo entrando em um motel, com outra mulher diferente. Há 4 meses. A terceira, um print de conversa. Marcelo falando com Gabriel. Qual delas você vai assumir? A grávida ou a ricaça? Nenhuma, mano. A grávida é burra. A noiva é a chave pro dinheiro. Depois que eu casar e virar sócio, eu sumo das 2.
E o bebê? Problema dela. Eu nunca pedi para ela engravidar. Larissa leu, releu. Cada palavra entrou como uma facada. Ela virou o envelope, um bilhete caiu, caligrafia feminina, elegante. Eu sei de tudo, desde o começo. Ele mentiu para mim e mentiu para você. Se você quiser justiça de verdade, volte para a festa. Daqui a 30 minutos, durante o brinde, eu vou expor tudo. Você decide se quer estar lá ou não. Beatriz. O coração de Larissa disparou. Beatriz sabia, a noiva sabia sobre ela, sobre o caso, sobre o bebê, e não cancelou o casamento. Por quê? Larissa olhou para o salão de festas. As luzes, a música, a celebração falsa. Mas outra parte queria ver. Ver a cara dele quando tudo desmoronasse. Ver ele perder tudo, ver ele pagar. Ela pegou o celular. Abriu as mensagens antigas, dele. Você é especial, diferente de todas. Eu nunca senti isso por ninguém. Confie em mim. Eu vou cuidar de você e do nosso filho. Larissa apertou o celular com força. Ela tinha confiado. Tinha aberto mão da própria dignidade. Tinha aceitado ser a outra. Porque ele prometeu que era temporário. E ele a jogou fora como lixo, na frente de 100 pessoas. Chamou ela de louca, de obcecada, de mentirosa. Fez ela parecer uma psicopata grávida perseguindo um homem casado. Ela olhou para a barriga, para o bebê que crescia dentro dela, o bebê que ele não queria assumir. Problema dela. As palavras dele ecoaram na cabeça. Larissa respirou fundo, limpou as lágrimas. Guardou o envelope na bolsa. Virou em direção ao salão. Caminhou. Cada passo mais firme que o anterior. Os seguranças a viram chegando. Deram um passo à frente. Moça, você não pode... Eu posso, e eu vou. Ela os encarou. A noiva me convidou, pergunte para ela se quiser. Os homens trocaram olhares confusos. Larissa não esperou resposta. Passou por eles, empurrou a porta, entrou no salão. Todas as cabeças viraram. Surpresa, confusão, constrangimento. Marcelo estava no centro, conversando com investidores. Ele congelou ao vê-la. Beatriz estava ao lado dele. Ela olhou para Larissa e sorriu. Não foi um sorriso de vitória, foi um sorriso de reconhecimento, de aliada. Larissa entendeu naquele momento. Elas não eram inimigas. Elas eram vítimas do mesmo homem e juntas iam destruí-lo. Marcelo deu um passo à frente, o rosto vermelho. Você não aprendeu? Seguranças, deixa ela ficar. A voz de Beatriz cortou o salão. Todos viraram para ela, incluindo Marcelo. O quê? Beatriz desceu do palco, caminhou até Larissa, parou na frente dela. Ela é minha convidada. Silêncio absoluto. Marcelo forçou uma risada. Amor, você tá confusa. Essa mulher acabou de fazer uma cena. Eu não tô confusa. Beatriz olhou para ele, olhos frios. Eu sei exatamente quem ela é. O sorriso dele vacilou. Larissa, vem comigo. Beatriz segurou o braço dela, gentil, firme. As duas caminharam em direção aos fundos do salão, para um corredor lateral. Marcelo ficou parado, tentando entender, tentando controlar a situação que começava a escapar. Gabriel se aproximou. Cara, o que está acontecendo? Eu não sei. No corredor, Beatriz abriu uma porta. Uma sala pequena, privativa, empurrou Larissa para dentro. Entrou atrás, fechou. Larissa recuou. Eu não quero confusão. Eu sei de tudo. Larissa piscou. Beatriz cruzou os braços. Você e ele, 8 meses de caso. Você engravidou, ele prometeu assumir, mentiu. Como você, eu descobri há 3 meses. Achei mensagens, investiguei, hackeei a nuvem dele, li tudo. Larissa sentou em uma cadeira, pernas fracas. Se você sabia, por que casou com ele? Porque eu quis. Isso não faz sentido. Beatriz se ajoelhou na frente dela, olhos no mesmo nível. Faz todo sentido. Se eu cancelasse o casamento, ele ia inventar uma desculpa. Ia dizer que fui eu,
que eu pirei, que eu era louca, e ia continuar sendo o coitadinho. Ela pausou. Eu não queria cancelar, eu queria destruir. Larissa engoliu seco. E você não é a única. Beatriz tirou o celular do bolso. Abriu uma pasta. Mostrou para ela. Fotos, conversas, vídeos. 4 mulheres diferentes. Todas envolvidas com Marcelo nos últimos 2 anos. Ele fez isso com todas. Prometeu. Usou. Descartou. Larissa olhou as imagens. O estômago revirou. Ele é um mentiroso profissional. Manipulador. Ele me queria pelo dinheiro, você pela conveniência, as outras por diversão. E agora? O que você vai fazer? Beatriz sorriu. Não foi um sorriso doce. Foi perigoso. Eu vou expor tudo, na frente de todos, da minha família, dos investidores, dos amigos dele. Quando? No brinde, daqui a 15 minutos. Larissa respirou fundo. E eu? Você decide. Pode ir embora agora, esquecer tudo, ou pode ficar e me ajudar a acabar com ele. Larissa olhou para as próprias mãos, para a barriga. Ele me chamou de louca, de obcecada, me humilhou na frente de todo mundo. Eu sei, eu vi. Ele disse que o bebê é problema meu. Eu li essa mensagem também. Larissa levantou os olhos. Eu quero ficar. Beatriz estendeu a mão. Então, vamos terminar isso. Larissa apertou a mão dela. Beatriz abriu uma gaveta. Tirou um pendrive. O que é isso? Gravações. Conversas dele com Gabriel, com outros amigos, confessando tudo, rindo de nós, planejando como ia usar minha família e depois descartar você. Como você conseguiu isso? Grampeei o carro dele. Há 2 meses. Toda a conversa ficou registrada. Beatriz conectou o pendrive no notebook sobre a mesa. Abriu um arquivo. Apertou play. A voz de Marcelo encheu a sala. Cara, a Beatriz é tão inocente. Acha que eu amo ela. Eu amo a empresa do pai dela. Gabriel riu. E a secretária grávida? Aquela? Eu vou dar uma grana. Mandar sumir. Problema resolvido. E se ela não aceitar? Ela vai aceitar. Sempre aceitam. Larissa fechou os olhos. Ouvir aquilo de novo era pior do que ler. Tem mais, Beatriz disse. Outro arquivo. Marcelo falando com outro amigo. Você vai mesmo casar com a Patricinha? Claro. 3 anos e eu sou sócio. Aí eu pego minha parte e vejo se continuo ou não. E se ela descobrir da grávida? Não vai. E se descobrir, eu falo que a mulher é louca. Ninguém vai acreditar numa secretária contra mim. Beatriz pausou, olhou para Larissa. Ele planejou tudo, cada passo, cada mentira. Larissa limpou uma lágrima. Eu fui tão idiota. Não, ele é bom no que faz. Ele me enganou também. Beatriz fechou o notebook, pegou o pendrive. Esse é o plano. Eu vou tocar essas gravações no telão, durante o brinde, na frente de todos. E se ele tentar negar? Ele vai tentar. Mas eu tenho você. E tenho outras 2 mulheres aqui também. Outras? Ex-namoradas, que ele usou e descartou. Elas concordaram em aparecer se necessário. Beatriz checou o relógio. 10 minutos. Você tá pronta? Larissa assentiu. Eu tô. Então vamos. Elas saíram da sala. No corredor, Marcelo esperava, braços cruzados, tenso. O que vocês 2 estão tramando? Beatriz passou direto por ele. Você vai descobrir logo. Beatriz, para. A gente precisa conversar. Não precisa, não mais. Ele segurou o braço dela, apertou. Larissa deu um passo à frente. Solta ela. Marcelo olhou para Larissa, depois para Beatriz. Percebeu algo. Medo atravessou os olhos dele. O que você fez? Beatriz se soltou. Eu fiz o que você faz de melhor. Eu planejei. Ela entrou no salão, Larissa atrás. Fernando, o pai, se aproximou. Filha, tá tudo bem? Vai estar, pai. Beatriz subiu no palco, pegou o microfone. Boa noite a todos.
Sei que o brinde ainda não era para ser agora, mas eu preciso falar uma coisa. Marcelo congelou. Gabriel puxou ele. Cara, para ela! Ele tentou subir no palco. 2 seguranças o bloquearam. Deixa ela falar primeiro, senhor. Marcelo olhou para os seguranças. Eles tinham sido instruídos. Por ela. Beatriz conectou o pendrive no notebook do DJ. A tela grande do salão acendeu. Hoje é um dia muito especial. O dia do meu casamento. E eu queria dividir com vocês algumas coisas sobre o homem que eu acabei de casar. Marcelo ficou pálido. Beatriz, não faz isso. Ela ignorou. Apertou play. A voz dele encheu o salão. Eu amo é a empresa do pai dela. 100 pessoas ficaram em silêncio, chocadas. Beatriz não parou. Tocou outro áudio. A secretária grávida? Vou dar uma grana. Mandar sumir. Gasps, murmúrios. Olhares indo de Marcelo para Larissa. Marcelo subiu no palco à força. Arrancou o microfone. Isso foi tirado de contexto. Eu estava brincando. Vocês não entendem. Beatriz tocou o vídeo. Na tela, Marcelo em um bar, com outra mulher, beijando ela. A data no canto. 2 meses atrás. A mãe de Beatriz levou a mão à boca. Meu Deus! Fernando avançou. Gabriel o segurou. Beatriz, desliga isso! Marcelo gritou. Mas era tarde demais. A verdade estava exposta e não tinha mais volta. 3 horas antes, Beatriz estava no quarto da noiva. Juliana entrou correndo. Consegui, elas toparam. As 3? Sim, Amanda, Carla e Renata, ex-namoradas dele. Todas com histórias parecidas, promessas quebradas, mentiras. Ele usou e descartou cada uma. Beatriz respirou aliviada. Elas vão ficar posicionadas? Sim, Amanda na mesa 7, Carla na 9, Renata na 12. Quando você der o sinal, elas se levantam. Perfeito. Beatriz conectou o pendrive no notebook, testou os arquivos, áudio, vídeo, tudo funcionando. E o DJ? Já conversei. Ele vai deixar o notebook conectado ao telão. Você sobe, aperta play, simples. E os seguranças? Juliana sorriu. Seu pai os instruiu. Se Marcelo tentar impedir você, eles bloqueiam. Meu pai sabe? Não de tudo, mas eu disse que você ia fazer um discurso importante e que Marcelo podia tentar interromper. Juliana pausou. Bia, você tem certeza disso? Beatriz olhou pela janela. Viu Marcelo lá embaixo, rindo, cumprimentando convidados. Absoluta. E se ele conseguir virar a história? Convencer todo mundo que você está mentindo? Ele não vai conseguir. Eu tenho provas demais. E tenho Larissa. A secretária grávida vai aparecer? Ela vai. Dei o envelope para ela. Se ela quiser justiça, ela volta. Juliana checou a lista. Tudo certo, então. Telão, áudio, testemunhas, provas. Falta só uma coisa. O quê? Beatriz abriu uma gaveta, tirou um contrato. Acordo pré-nupcial, assinado hoje de manhã. Se Marcelo for infiel ou fraudar a família, ele perde tudo. 0 de pensão, 0 de sociedade, 0 de herança. Ele assinou isso? Sem ler, estava com pressa. Beatriz sorriu. Meu advogado escondeu as cláusulas no meio de 30 páginas. Juliana balançou a cabeça. Você é assustadora. Eu aprendi com o melhor. Meu pai não construiu um império sendo bonzinho. Elas desceram para o salão. A festa começou. Jantar, música, celebração. Beatriz observava cada detalhe, cada movimento de Marcelo. Ele estava confiante, relaxado, achando que tinha vencido, até Larissa aparecer. Quando os seguranças a expulsaram, Beatriz quase interveio, mas esperou. Larissa precisava sentir a humilhação completa. Precisava ter certeza de que Marcelo era um monstro. Só assim ela voltaria, com raiva, com sede de vingança. E ela voltou. Beatriz viu Larissa entrar novamente no salão. Viu o fogo nos olhos dela. Ela tinha lido o envelope, tinha decidido lutar. Perfeito. Mas então algo aconteceu. O pai de Marcelo se aproximou de Beatriz. Querida,
Posso falar com você um minuto? Claro! Ele a puxou para o lado. Expressão séria. Eu sei que vai ter um discurso, e eu sei que você vai falar sobre meu filho. O coração de Beatriz acelerou. Como você... Eu conheço meu filho. Eu sei o tipo de homem que ele é. Ele pausou. E eu vim pedir para você não fazer isso. Beatriz ficou em silêncio. Pelo bem da família. Pela reputação. Não exponha ele assim. A gente resolve isso em particular. Resolver em particular, ele traiu, mentiu, engravidou outra mulher. Eu sei, e é horrível. Mas fazer isso publicamente vai destruir ele. Ele me destruiu primeiro. O pai baixou a cabeça. Por favor, ele é meu filho. Mesmo com todos os defeitos, é meu filho. Beatriz sentiu algo apertar no peito. Por um segundo ela hesitou. Será que estava indo longe demais? Então ela viu. Do outro lado do salão, Marcelo rindo, brindando, recebendo parabéns, como se nada tivesse acontecido, como se Larissa não existisse, como se as mentiras não importassem. Desculpa, mas eu preciso fazer isso. Ela se afastou do pai dele, subiu no palco, pegou o microfone, e naquele momento, quando ela apertou play, Marcelo tentou desligar o som. Gabriel puxou o cabo. A tela ficou preta por 3 segundos. Beatriz congelou. O plano estava desmoronando. Mas Larissa correu até o palco. Pegou o próprio celular. Conectou no som. Usa o meu. A gravação voltou. Mais alta, mais clara. Marcelo tentou arrancar o celular dela. Larissa recuou. Os seguranças o seguraram. Soltem, isso é meu casamento. Fernando subiu no palco. Ficou ao lado da filha. Deixa ela falar, Marcelo. E Beatriz continuou. Tocou tudo. Cada áudio, cada vídeo, cada prova. Não tinha mais volta. A armadilha tinha fechado. Marcelo arrancou o braço dos seguranças. Subiu no palco. Pegou o microfone de volta. Tá bom, chega. Todo mundo acalma. Ele olhou para a plateia. Sorriso confiante, seguro. Eu sei que vocês acabaram de ouvir umas coisas perturbadoras, e eu entendo a reação de vocês. Eu entendo. Respirou fundo, postura ereta, voz firme. Mas vocês precisam entender o contexto. Essas gravações foram feitas em momentos de desabafo, com amigos, em conversas privadas. Gabriel assentiu da plateia, tentando apoiar. A gente fala coisas que não pensa quando está estressado, quando está nervoso. Eu estava sob pressão, organizando o casamento, trabalhando demais. E sim, eu disse coisas ruins. Ele olhou para Beatriz. Expressão de mágoa falsa. Mas eu nunca imaginei que minha própria esposa ia me espionar, grampear meu carro, invadir minha privacidade. Alguns convidados murmuraram. Olharam para Beatriz com dúvida. Isso não é amor. Isso é obsessão. Paranoia. Marcelo caminhou até a beira do palco, olhos percorrendo a plateia. E sobre essa mulher, ele apontou para Larissa. Ela trabalha na empresa. Sim, a gente conversou algumas vezes. Ela criou uma fantasia na cabeça dela, se apaixonou por mim. E quando eu deixei claro que era casado, que não ia rolar nada, ela surtou. Larissa deu um passo à frente. Isso é mentira. Você vê? Ela está desesperada, grávida, sozinha, procurando um culpado. Ele voltou para Beatriz. Voz mais suave agora, manipuladora. Amor, eu sei que você está insegura, com medo, casamento assusta. Mas inventar que eu traí você, grampear meu carro, montar esse circo no nosso dia... Ele estendeu a mão. Isso não é você. Alguém colocou essas ideias na sua cabeça. A gente pode resolver isso, em particular, em terapia, mas não assim. Fernando franziu a testa, olhou para a filha. Beatriz? Marcelo sentiu a plateia vacilando, alguns acreditando nele. Ele apertou o cerco. Eu amo essa mulher. Eu casei com ela porque eu quis, não pelo dinheiro, não pela empresa, porque eu amo ela. Ele colocou a mão no peito. Teatral. E dói demais ser acusado assim, na frente de todo mundo, por alguém que eu jurei proteger. Lágrimas falsas se formaram nos olhos dele.
Eu não sou perfeito. Eu cometo erros. Eu falo besteira com os amigos. Mas eu nunca, nunca traí você. Ele olhou para a plateia. E eu posso provar. Beatriz deu um passo à frente. Pode? Posso. Essas gravações são antigas. Foram editadas. Tiradas de contexto. Ele apontou para Larissa. E essa mulher é desequilibrada. Qualquer um que trabalha comigo pode confirmar. Gabriel se levantou. É verdade. Ela sempre foi estranha, obcecada. Marcelo sorriu, vitorioso. Então, amor, o que você prefere acreditar? Em conversas privadas tiradas de contexto? Ou no homem que você conhece há 3 anos? O homem que te pediu em casamento? A plateia esperou, silenciosa. Beatriz pegou o microfone de volta. Tá bom, se você quer provas reais, vamos às provas reais. Beatriz pegou o pendrive, conectou novamente. Primeira prova. Marcelo afirma que as gravações foram tiradas de contexto. Vamos ouvir uma mais completa. Ela tocou. Voz de Marcelo. Conversa de 15 minutos, sem cortes. Ele falando detalhadamente sobre como planejou conquistar Beatriz, como pesquisou a família, como fingiu gostar das mesmas coisas que ela. Eu odeio teatro, mas fui em 6 peças com ela. Fingi que amava. Funcionou. A mãe de Beatriz levantou a mão na boca. Ela tinha apresentado o teatro para Marcelo. Marcelo tentou interromper. Beatriz, não acabei. Segunda gravação. Marcelo rindo. A melhor parte, o pai dela vai me fazer sócio. 3 anos e eu tenho acesso a tudo. Contas, investimentos, contatos. Fernando fechou os punhos. Depois eu pego minha parte e vejo se fico ou se caio fora. Silêncio pesado. Tenso. Beatriz tocou o 3º arquivo. Um vídeo. Marcelo em um motel. A data era clara. 2 meses atrás. Ele entrando no quarto, com uma mulher loira, saindo 4 horas depois. Isso foi trabalho. A gente teve uma reunião. Beatriz pausou o vídeo. Zoom na entrada do motel. Reunião de trabalho num motel chamado Love Paradise. Risadas nervosas, constrangidas. Marcelo ficou vermelho. Você tá distorcendo tudo. Tô. Então vamos perguntar para ela. Beatriz acenou. Uma mulher se levantou da mesa 7. Amanda, loira, a mesma do vídeo. Oi, Marcelo. Ele empalideceu. Conta para todo mundo. A gente teve uma reunião de trabalho naquele dia? Amanda olhou para ele, depois para a plateia. Não, a gente transou. Ele disse que era solteiro, que ia me apresentar para a família. Mentiu. Murmúrios explodiram. Marcelo tentou negar. Eu não. Ela tá mentindo. Quanto a Beatriz pagou para você falar isso? Nada. Eu vim porque você me enganou também. Outra mulher se levantou. Mesa 9. Carla. E eu? 6 meses de relacionamento. Ele disse que trabalhava viajando, que por isso não podia me ver sempre. Descobri que ele estava noivo quando vi a foto do pedido de casamento no Instagram. Terceira mulher. Mesa 12. Renata. 8 meses, mesma história, promessas, mentiras. Ele disse que me amava. Sumiu do nada. Marcelo olhou em volta, cercado, encurralado. Vocês, isso é armação. Ela pagou todas. Beatriz pegou outra pasta. Não precisa pagar pela verdade, mas já que você insiste, aqui estão os extratos bancários dele. Pagamentos para as 3. Sempre depois que ele terminava, para manter elas quietas. Ela jogou os papéis na mesa. Fernando pegou. Leu. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Marcelo, isso é verdade? Não, eu posso explicar. E sobre Larissa? Beatriz olhou para a secretária. Larissa subiu no palco. Voz tremendo, mas firme. A gente teve um caso. 8 meses. Ele prometeu que ia assumir depois do casamento. Disse que era só uma formalidade, que ele não amava você, que era só pelos negócios. Ela tá mentindo, Marcelo gritou. Mentindo? Larissa tirou o celular. Eu tenho todas as mensagens, todas.
Ela entregou o telefone para Fernando. Ele rolou as conversas. Meu Deus! Centenas de mensagens, fotos íntimas, declarações. Você é meu futuro. Depois que eu casar, eu resolvo. Confie. Beatriz é só um meio. Você é o fim. Fernando olhou para Marcelo. Decepção, raiva, nojo. Você é uma farsa. Marcelo recuou. Senhor Fernando, eu posso explicar? Explica. Beatriz cruzou os braços. Explica como você traiu 4 mulheres. Explica como você só me queria pelo dinheiro. Explica como você planejava abandonar o próprio filho. Marcelo olhou em volta. 100 pares de olhos. Todos nele, julgando, condenando. Gabriel se afastou. Os amigos abaixaram as cabeças. Seu próprio pai estava chorando no canto. Não tinha saída. Não tinha como negar. As provas eram demais, concretas, irrefutáveis. Ele tinha perdido. Silêncio, absoluto, pesado, sufocante, 100 pessoas processando o que acabaram de ver, de ouvir, de testemunhar. Então alguém levantou. Tia Margarida, a mais velha da família. Que vergonha! Ela saiu. Porta bateu atrás dela, como um gatilho. A mãe de Beatriz começou a chorar. Soluços altos, desesperados. Minha filha, meu Deus, minha filha. Juliana correu para abraçá-la. Fernando ficou de pé. Olhou para Marcelo com tanto ódio que o ar pareceu congelar. Você entrou na minha casa, comeu na minha mesa, olhou no meu olho e mentiu. Sua voz tremia, não de medo, de fúria contida. E pior, você brincou com minha filha, fez ela acreditar que você a amava. Marcelo abriu a boca. Nada saiu. Um tio se levantou, depois outro e outro. Começaram a sair, um por um. Canalha, desgraçado, mentiroso nojento. Gabriel tentou se esconder atrás da mesa, mas alguém gritou. Você sabia, Gabriel? Você sabia e não contou? Ele levantou as mãos. Não era minha responsabilidade. Você é cúmplice. 2 pessoas jogaram guardanapos nele. Gabriel saiu correndo. As madrinhas de Beatriz cercaram Marcelo, olhos cheios de desprezo. A gente rezou por esse casamento. A gente acreditou em você. Você é patético. Espero que valha a pena, porque você perdeu tudo. Elas viraram as costas. Foram consolar Beatriz. O padrinho de Marcelo se aproximou. Cara, eu não posso mais ficar do seu lado. Desculpa. Ele saiu. Os investidores se levantaram. Ajustaram os ternos. Fernando, a gente se fala na segunda. Desculpa por isso. Eles apertaram a mão dele, ignoraram Marcelo completamente. Um primo apontou. Olha ele, nem se defende mais. Risadas amargas, cruéis, porque não tem defesa. Bandido pego com a mão na massa. O pai de Marcelo se aproximou do filho, lágrimas no rosto. Como você pôde? Marcelo finalmente olhou para ele. Pai, não me chama de pai, não hoje. Ele se virou. Saiu. Marcelo ficou sozinho no palco, cercado por cadeiras vazias, mesas abandonadas. O salão que há 10 minutos estava cheio de risadas, agora era um cemitério. Larissa desceu do palco. Passou por ele sem olhar. Amanda, Carla e Renata fizeram o mesmo. Uma a uma, as mulheres que ele destruiu saíram de cabeça erguida. Sobrou ele, Beatriz e Fernando, 3 pessoas, em um salão para 200. Marcelo respirou fundo. Tentou uma última vez. Beatriz, a gente pode conversar. Resolver isso, por favor. Ela não respondeu. Apenas olhou para o pai. Fernando acenou para os seguranças. Tirem ele daqui. Os seguranças se aproximaram. Marcelo recuou. Não encosta em mim. Eu saio sozinho. Então sai, Fernando disse. Voz fria, cortante como lâmina. Marcelo desceu do palco. Tentou manter dignidade, postura ereta. Mas todos viram. As mãos tremendo. O suor na testa, o desespero nos olhos. Ele chegou na porta. Parou. Virou para Beatriz. Você planejou tudo isso?
Desde o começo, você me armou. Eu te dei a chance de ser honesto. Você escolheu mentir. Eu te amei. Não, você amou o que eu podia te dar. Marcelo socou a parede. Isso não é justo, Fernando avançou. Justo, justo! Você destruiu minha filha, brincou com ela, planejou roubar minha empresa. Eu nunca ia roubar. Eu li as mensagens. Fernando rugiu. Você planejava desviar fundos, usar meus contatos para montar negócio paralelo e depois desaparecer. Marcelo ficou mudo. Você não sabia que eu li, né? Achou que Beatriz era a única investigando. Eu tenho auditores, Marcelo. Acharam tudo. Contas offshore, contratos falsos, desvios. O rosto de Marcelo ficou cinza. Eu posso devolver. Você vai devolver. Na cadeia. Cadeia? Fernando tirou o celular. Ligou. Delegado Ramos, pode vir. Tem um criminoso aqui. Marcelo cambaleou. Não, por favor, não faz isso. Eu não tô fazendo. Você fez. Beatriz desceu do palco. Ficou cara a cara com ele. Você tinha tudo. Uma mulher que te amava. Uma família que te acolheu. Um futuro garantido. Eu sei. E você jogou fora. Por ganância, por ego, por achar que era mais esperto que todo mundo. Lágrimas começaram a escorrer no rosto dele. Reais dessa vez. Eu sinto muito mesmo. Eu também sinto por ter perdido 3 anos da minha vida com você. Sirenes soaram do lado de fora. 2 policiais entraram. Ramos na frente. Fernando, Beatriz. Delegado, esse é o homem. Documentos estão todos aqui. Fernando entregou uma pasta. Ramos abriu, folheou, assentiu. Marcelo Silva, você está preso por estelionato, fraude e apropriação indébita. Não, eu posso explicar, eu tenho advogado. Vai precisar. Ramos fez sinal. Os oficiais o algemaram. Marcelo tentou resistir. Me solta, isso é armação. Eles o arrastaram. Beatriz, não faz isso, por favor. Ela não respondeu. Apenas assistiu. Ele gritou, esperneou, chorou. Eu te amo. Eu realmente te amo. A porta fechou. Silêncio voltou. Beatriz ficou parada, no meio do salão vazio, vestido de noiva manchado de lágrimas que nem eram dela. Fernando se aproximou, colocou a mão no ombro dela. Acabou, filha. Ela assentiu, exausta. Larissa ainda estava ali, sentada numa cadeira, mão na barriga. Beatriz se aproximou, sentou ao lado dela. Nenhuma das duas falou, apenas respiraram. O peso do que tinha acontecido caindo sobre elas. Juliana trouxe 2 copos de água. Vocês precisam de alguma coisa? Beatriz balançou a cabeça. Larissa aceitou a água. Bebeu devagar. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por acreditar em mim, por me dar voz. Beatriz olhou para ela. Você sempre teve voz. Ele só te fez acreditar que não tinha. Larissa limpou uma lágrima. E agora? Agora a gente recomeça. Fernando voltou. As viaturas levaram ele. Vai ficar detido até na audiência. Com as provas que temos, ele não sai tão cedo. Beatriz se levantou, tirou o véu, deixou cair no chão. Bom. Ela olhou para o salão vazio, para as mesas abandonadas, para o bolo intocado. Deveria estar arrasada, chorando, desmoronando, mas não estava. Estava aliviada, porque finalmente, depois de meses carregando o peso da verdade sozinha, ela tinha exposto tudo e sobrevivido. Beatriz caminhou até a sacada do salão. O ar frio da noite bateu no rosto. Juliana a seguiu. Você tá bem? Tô. Eu juro que tô. E ela estava. De verdade, não era a sensação de vitória explosiva que ela imaginava, não tinha fogos de artifício internos, não tinha euforia, era paz, uma paz profunda de quem finalmente soltou um peso que carregava há meses. Fernando apareceu com um casaco, colocou nos ombros dela. Vem, vamos para casa. E tudo isso? Ela apontou para o salão. Eu resolvo, a equipe limpa amanhã. Hoje você precisa descansar.
Beatriz olhou para Larissa. Ela ainda estava sentada, sozinha. Larissa, vem com a gente. A secretária levantou a cabeça, surpresa. Eu? Você não devia ficar sozinha hoje. Tem um quarto de hóspedes lá em casa. Larissa hesitou. Eu não quero incomodar. Você não incomoda. Vem. As três mulheres saíram juntas. Beatriz no meio, Juliana de um lado, Larissa do outro. O vestido de noiva arrastava no chão, sujo, amarrotado, destruído. Mas Beatriz não ligou. Aquele vestido representava uma mentira, e ela estava deixando ele para trás. Na casa da família, a mãe de Beatriz preparou chá, mãos ainda tremendo. Minha filha, você sofreu tanto sozinha. Por que não me contou? Porque eu precisava ter certeza e precisava fazer do jeito certo. Mas 3 meses carregando isso, planejando, investigando. Beatriz segurou a mão da mãe. Eu precisava ser forte. Se eu contasse antes, vocês iam querer cancelar. E ele ia se safar. Ia inventar uma história, ia me fazer parecer louca. Fernando assentiu. Ela fez certo. Foi corajoso e estratégico. Larissa bebeu o chá em silêncio, ainda processando tudo. Você sabia desde o começo, ela sussurrou. E mesmo assim deixou ele me humilhar naquele salão. Beatriz olhou para ela. Eu sei, e eu pensei muito sobre isso, mas você precisava ver quem ele realmente era. Se eu te contasse, você ia defender ele. Ia dizer que eu estava mentindo, que eu era a louca. Larissa baixou a cabeça. Você está certa. Eu teria defendido. Agora você não defende mais. Não. Agora eu sei a verdade. Beatriz tocou a barriga dela. E esse bebê vai crescer longe daquele homem, livre. Lágrimas escorreram no rosto de Larissa. Obrigada. Elas ficaram ali. 3 mulheres destruídas pelo mesmo homem, agora reconstruindo juntas. 3 meses depois, tudo tinha mudado. Marcelo estava preso, aguardando julgamento. As acusações eram pesadas: estelionato, fraude, apropriação indébita. Seu advogado tentava acordo, mas Fernando era implacável. Ele vai pagar por cada mentira. A empresa cancelou a promoção. Abriu investigação interna. Descobriram mais desvios, mais esquemas. Marcelo não era só um mentiroso emocional, era criminoso. As ex-namoradas entraram com processos. Danos morais. Todas ganharam. Gabriel perdeu o emprego. Cumplicidade. Ninguém confiava mais nele. A família de Marcelo se distanciou, envergonhada, destruída. Beatriz, por outro lado, estava florescendo. Ela assumiu o cargo que seria deles na empresa, sozinha, diretora de expansão, comandando projetos internacionais. No primeiro dia, entrou na sala com cabeça erguida, sem aliança, sem peso. Os funcionários aplaudiram. Parabéns, Beatriz, você merece. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez. Larissa também mudou. Ela saiu da empresa, pediu demissão, não queria lembranças. Beatriz a ajudou a encontrar outro emprego, numa empresa amiga, melhor salário, melhores condições. Você não precisa fazer isso, Larissa disse. Eu sei, mas eu quero. Larissa começou terapia, para processar o trauma, para se preparar para ser mãe, sozinha, mas não mais perdida. O bebê nasceria em 2 meses, uma menina. Marcelo tentou contato uma vez, carta da prisão. Eu quero conhecer minha filha, Larissa rasgou. Jogou no lixo. 5 meses após o casamento, Beatriz estava no supermercado. Corredor de vinhos. Alguém esbarrou nela. Desculpa, ela virou. Marcelo. Ele tinha saído sob fiança, aguardando julgamento em liberdade condicional. O rosto estava diferente, magro, olheiras profundas, barba por fazer. Beatriz. Ela não respondeu. Pegou a garrafa de vinho, colocou no carrinho. Por favor, só 1 minuto. Não, eu só quero pedir desculpas. Ela parou, virou para ele. Desculpas? Você acha que desculpas mudam alguma coisa?
Não, eu sei que não mudam, mas eu preciso falar. Beatriz cruzou os braços. Fala. Marcelo respirou fundo. Eu estraguei tudo. Eu sei. Eu fui um idiota, um monstro, e eu vou pagar por isso pelo resto da vida. Vai mesmo. Mas eu queria que você soubesse. Uma parte de mim realmente amou você. Talvez não da forma certa, talvez misturado com interesse, mas teve algo real. Beatriz o estudou, procurou sinceridade, remorso. Não encontrou. Só autopiedade. Sabe o que eu aprendi, Marcelo? Pessoas como você não amam. Vocês consomem. Vocês usam. E quando não serve mais, descartam. Eu não sou assim. Você é exatamente assim. E a pior parte, você ainda não entendeu a gravidade do que fez. Ela deu um passo mais perto. Você não está arrependido de ter mentido. Você está arrependido de ter sido pego. Marcelo abriu a boca. Nada saiu, porque ela estava certa. Beatriz pegou o carrinho. Boa sorte no julgamento. Você vai precisar. Ela virou as costas, caminhou. Beatriz! Ela não olhou para trás. Saiu do supermercado, colocou as compras no carro, sentou no banco do motorista, respirou fundo e sorriu. Porque naquele momento, vendo ele destruído, desesperado, perdido, ela não sentiu raiva, não sentiu dor, sentiu nada. Ele não tinha mais poder sobre ela. Eu vi muitas histórias de traição, de mentiras, de corações partidos, mas essa me arrepiou de um jeito diferente, porque não foi só sobre descobrir a traição, foi sobre o que fazer com ela. Beatriz podia ter chorado, cancelado, fugido, mas ela escolheu algo mais poderoso. Ela escolheu expor, planejar, destruir o homem que tentou destruí-la. E isso me faz acreditar numa coisa, que a gente não precisa aceitar migalhas, não precisa engolir mentiras, não precisa carregar sozinho o peso de quem nos machuca. Às vezes, justiça não é sobre vingança, é sobre se recusar a ser silenciada. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu raiva, indignação ou até alívio junto com Beatriz, deixa seu like aqui. É o jeito de você me mostrar que histórias assim precisam ser contadas. E olha, eu faço questão de ler cada comentário que chega aqui. Então me conta, de qual cidade você está assistindo agora? Pode ser de qualquer lugar do Brasil. Eu vou lá e respondo com muito carinho. Sério, seu comentário faz toda a diferença para mim. Se você acredita no poder de histórias reais e emocionantes como essa, se inscreve no canal. A gente está só começando essa jornada. E cada nova inscrição me dá força e certeza para continuar trazendo histórias que mexem com você. Eu conto muito com seu apoio. E não vai embora ainda. Eu separei 2 histórias incríveis na tela para você escolher e assistir agora. Pode clicar em qualquer uma delas. Te encontro no próximo vídeo.